Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima, sempre aqui, né, trazendo para você aqueles temas bacaninhas que podem fazer diferença no nosso dia a dia. Uma alegria poder estar com você, entrar aí na sua casa e abençoar a sua vida. Gostoso isso? Você tem dito para a gente que a Boas Novas abençoa você e isso para a gente é uma alegria, é uma honra, porque isso nos dá a certeza de estarmos cumprindo com a nossa missão. Obrigada pela sua companhia e não esquece, se você quiser ver qualquer tema sendo debatido aqui no nosso programa, é só mandar aí para a gente a sua informação, a sua sugestão e a nossa produção vai buscar especialistas para que possamos conversar sobre esse tema. Nesse início de programa, vocês já me conhecem, sabem que eu gosto de honrar pessoas que fazem diferença especial no nosso dia a dia, porque elas oram pela Boas Novas, elas contribuem financeiramente para que nós possamos estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E elas fazem isso porque elas já entenderam que a Boas Novas está aqui não apenas por uma questão de entretenimento, mas a gente está para cumprir a missão de ir por todo mundo e levar o amor de Jesus a todas as pessoas. Elas nos ajudam a levar as boas novas de Cristo. Por isso, querido semeador, muitíssimo obrigada pela sua visão de semear no reino de Deus. Que Ele mesmo, que é o único que pode fazer isso, te abençoe, te guarde e te retribua de forma abundante todos os dias da tua vida. Cabeça para Cima de hoje vai falar com você sobre um tema assim muito especial. Todos os anos, no mês de outubro, nós fazemos questão de voltar aqui e falar sobre o mesmo tema, o câncer de mama. O mais comum entre todas as mulheres, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. E o câncer de mama também é o responsável por 25% dos novos casos de câncer a cada ano. Importante, né? É uma situação que precisa de atenção. Tanta atenção que o mês de outubro ele até assumiu cor. Ele se tornou rosa para chamar a sua atenção e falar sobre a importância do câncer de mama. É o que a gente vai fazer no Cabeça para Cima de hoje, falando sobre o Outubro Rosa. Começamos com o nosso informativo. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo. Responde por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Para estimular a detecção precoce da doença e conscientizar a população, começa neste mês a campanha Outubro Rosa. Este ano, a ação terá como tema Câncer de Mama. Vamos falar sobre isso? A mensagem reforça o debate e enfatiza a importância da mulher ficar atenta às alterações suspeitas. As ações de conscientização visam disseminar o maior volume possível de informações, contribuindo para a redução da mortalidade. De acordo com o INCA, são esperados 57.960 casos novos de câncer de mama este ano no Brasil. A idade é um dos mais importantes fatores de risco para a doença. Cerca de 4 em cada 5 casos ocorrem após os 50 anos. Outros fatores que aumentam o risco da doença são fatores ambientais e comportamentais, fatores da história reprodutiva e hormonal e fatores genéticos e hereditários. É isso aí, né, gente? Outubro Rosa. A gente não podia ficar de fora dessa e hoje a gente quer falar, sim, sobre esse tema, tomando aí, né, fazendo parte dessa campanha, mais uma vez chamando a atenção para a importância da prevenção. Tudo isso com o objetivo de diminuir a mortalidade, porque ainda tantas mulheres morrem a cada ano por conta do câncer de mama. Por que isso acontece? Vamos entender melhor todo esse quadro. Para falar sobre o tema e nos ajudar a entender todo esse quadro, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Bruna Salvareza, ela que é cirurgiã plástica e também faz reconstrução de mama. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Celeste, pelo convite. É um prazer estar falando de um tema tão importante para nós mulheres em geral, né? Obrigada. Verdade, verdade. E eu quero conversar muito sobre essa questão, né? Especialmente da reconstrução de mama. Porque a mama, ela tem uma simbologia especial para a mulher, né? Sim. Absolutamente toda especial. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e entender a tua percepção também sobre essa questão. Tá. Né? Também conosco a Joyce Gil. A Joyce, ela teve câncer de mama e está em tratamento.
está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho também sobre o seu caso específico. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Celeste. É um prazer estar aqui novamente. Isso aí. Super importante, sabe, Joyce? A gente fica especialmente agradecido. A presença de especialistas, ela é importante, mas a presença de alguém que passa por essa situação e vem aqui colocar o seu depoimento é muito, muito, muito especial. Por isso, que Deus te abençoe cada dia mais. E muitíssimo obrigada mais uma vez por estar aqui. Tá bom? E completa o nosso time de hoje, Ana Carolina Nobre de Melo. Ana Carolina, ela é oncologista clínica na Oncologia DOR e também no Hospital Federal da Lagoa, aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Celeste. Eu agradeço estar aqui novamente no programa. Eu acho que o câncer de mama, como ele falou, o índice de novos casos serão 57 mil casos por ano, então é uma doença que a gente tem que realmente informar as pessoas sobre o diagnóstico, o tratamento, e que é uma doença que é curável se diagnosticada precoce. Então, por isso eu acho que é importante da gente bater esse papo com esse tema. Verdade, verdade. Gente, é isso, 57 mil. Para ser mais preciso, eu anotei esse número. 57.960 novos casos previstos para o ano de 2016. É muita coisa, né? É muita coisa. O que faz isso acontecer? Por que tantos novos casos? Porque fala-se tanto sobre o câncer de mama, tantas campanhas. O Outubro Rosa é o mais antigo, né? Dos meses coloridos. Então, mas ainda assim a gente vê que o quadro do câncer de mama ele continua ganhando importância, crescendo. Eu acho que assim, na verdade, a gente tem feito muito mais diagnóstico também, né? Eu acho que a campanha, de alguma maneira, tem surtido efeito. As mulheres têm conseguido detectar cada vez mais precoces, cada vez as cirurgias são menores, menos mutiladoras, a gente consegue reconstruir melhor a mulher. Então, eu acho que o aumento do número de casos, de fato, mostra que a campanha está surtindo efeito, que as mulheres estão conseguindo fazer diagnóstico. Eu acho que reflete, de alguma maneira, um sucesso da campanha. A gente consegue, hoje em dia, fazer muito mais diagnóstico do que a gente fazia antigamente. Bacana, bacana. Você também percebe isso? Percebo isso também. Antigamente, a gente via muitos tumores mais agressivos, uma doença mais volumosa na mama, muito por medo das pacientes procurarem um médico, enfim. Eu acho que a conscientização ajudou muito as pessoas, além de terem um acompanhamento bem precoce, descobrir uma doença ainda não palpável, conscientizou também as pessoas mais velhas que tinham uma dificuldade em procurar o médico para ter realmente o diagnóstico. O diagnóstico precoce eu acho que é o mais importante para a cura da paciente, é o principal fator, né? Apesar de não ser a diretriz da OMS, o autoexame, né? Hoje em dia, uma mulher que ela criou o hábito de se apalpar e se ela vê qualquer coisa diferente, ela vai muito mais rápido procurar ajuda, né? Isso acabou sendo, a gente conseguiu conscientizar a população e quando às vezes a mulher não vai, o parceiro cobra, né? Foi o caso da Joyce, foi exatamente assim. Ela se palpou, percebeu algo diferente e ela ficou com medo e aí o parceiro, não, vai procurar. Então, a campanha está conseguindo atingir o objetivo dela. O que você acha, Joyce? Eu acho que está atingindo muita gente, sim, mas eu acho que ainda existe muito medo. Na experiência que eu tive de conviver, né, com as outras pacientes e os meus próprios medos, o que eu pude perceber muito, Celeste, a gente não quer encarar. Quando a gente encontra um nódulozinho, um carocinho na mama, e foi o que aconteceu comigo, a primeira coisa que eu tive vontade era fingir que ele não estava ali. Tipo, vou fingir que isso não está acontecendo e vai sumir, não vai ser nada. Porque é muito assustador. Verdade, eu acho que esse é um fato, né? Quando a gente fala câncer, todo mundo, uau, primeira coisa, se você fala, tá com câncer, parece que o mundo vem abaixo, né? É logo como se fosse uma sentença de morte. E eu entendo que um dos principais motivos, espírito dessa campanha, é a gente poder dizer, olha, não é uma sentença de morte.
Se você cuidar, se você estiver atento, se desde o início, se você começar a cuidar para que isso não progrida, o sucesso está na detecção precoce, né? E isso aí a gente precisa falar muito. O meu sentimento é que nem o de vocês. Eu acho que o fato, e a gente tem aprendido muito aqui no Cabeça, essa questão, né? Ah, os números estão aumentando, disso, daquilo. Estão. Mas, na verdade, também estão aumentando porque agora a gente tem mais informação. Né? Porque a gente fala mais, as pessoas chegam, a gente pode identificar e aí ter um processo de tratamento. Sempre que a gente... É verdade, todo ano a gente fala aqui sobre o câncer de mama, outubro é sagrado para a gente entrar aí no contexto do Outubro Rosa, mas sempre as pesquisas que eu recebo sobre esse material, elas começavam assim, tantas mortes, responsável por não sei quanto % das mortes de mulheres, bababá. Essa pesquisa não veio assim dessa vez. Ela veio falando, né, vários outros aspectos, falando também no índice de morte, mas já falando em outros aspectos, em aspectos de cura. Isso é muito bom. Por isso eu estou aqui de rosa, você está aí de rosa, para a gente falar de Outubro Rosa, porque a gente precisa realmente ter a máxima atenção para essa questão, né, para essa questão. A gente já sabe dizer o que provoca o câncer, porque isso é uma grande incógnita, né? O que causa o câncer? Na verdade, primeiro de tudo, o câncer não é uma doença só. São mais de 100 tipos de doença. Um câncer de mama não tem um tipo só, tem vários tipos de câncer de mama. A princípio, o câncer é quando uma célula adquire diversas mutações que conferem a ela a maneira de se proliferar, independente dos sinais das células em volta, e ela começa a multiplicar de forma desordenada. Então, a gente pode desenvolver câncer em qualquer parte do tecido do corpo, né? O câncer de mama, ele é comum na mulher, mas, assim, os fatores de risco, a gente sabe alguns fatores de risco que podem aumentar, o principal é ser mulher, né? Depois idade, enfim, tabagismo, mas, assim, existem pacientes que não têm esses fatores de riscos e têm câncer de mama. Então, assim, são vários fatores que influem, né? Então, por isso que não tem um motivo, teve câncer de mama porque fez isso. Não, então, por isso que é importante realmente o acompanhamento, enfim. Tem outra questão que tem as mutações genéticas, né? Apesar delas não serem a maior causa, só 5%. Na verdade, são só 5%. A grande maioria dos cânceres de mama não estão relacionados a questões familiares, que eu acho que isso também é uma coisa importante, porque, de repente, a mulher acha que é assim, porque minha mãe não tem história na família, então não preciso me preocupar. Isso não é assim, é o contrário. Só 5% dos casos têm história familiar. E, na verdade, tem outras coisas que são hábitos alimentares, de exercício físico, consumo de bebida alcoólica. Existem estudos já relacionando a obesidade, ao consumo de bebida alcoólica, ao hábito de exercício físico, a incidência maior de câncer. Então, acho que é importante a gente ter uma vida saudável de maneira geral. Isso, de fato, diminui a incidência de câncer de mama. Tanto câncer de mama quanto os cânceres, exatamente. Alguns estudos mostram que, assim, alguns fatores como, assim, a obesidade, o tecido adiposo, ele produz hormônio estrogênico, hormônio feminino. Então, isso pode aumentar o risco de câncer. Outra coisa é a menina que tem uma menstruação muito precoce, uma menarca precoce, ou uma menopausa muito tardia, ou engravidar mais tardiamente, também pode aumentar o risco. Sugere os estudos que podem aumentar. Já a amamentação já é protetora, diminui o risco do câncer de mama. Então, existem vários fatores juntos. Eu acho que foi o que ela falou, ter uma vida saudável. Hábitos de vida, né, saudáveis. Então, é importante antes e depois também do diagnóstico, né? E as exceções, né? Então, eu estava... você começou a falar aqui, né, nas informações que eu recebi, um tipo didático de apresentar a questão, falando de causas modificáveis e causas, como eles chamaram aqui, não modificáveis, né? São coisas que vêm dessa questão da genética, né, questões familiares, né, traços familiares, e as outras que são um estilo de vida, que a gente vai tendo e adquirindo. Então, são coisas bem distintas. E quando as duas se juntam, aí o risco vai lá em cima, não é? Aumenta muito. Mas acho que é importante saber isso. Assim, 95% dos casos não estão relacionados a questões familiares, e sim
a outros fatores externos. Então, os nossos hábitos de vida têm grande potencial de nos proteger ou não, né? Do câncer de mama e qualquer outro câncer. Isso é importante frisar. Perfeito. Eu já preciso para o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e vou voltar ainda falando de causas por uma questão que é muito comum das pessoas falarem. Eu queria ouvir de vocês, antes de provocar um pouco mais aqui a minha amiga Joyce, né? Que é a questão de fatores emocionais, a tristeza, a depressão, são fatores que realmente propiciam o surgimento de um câncer. Queria ouvir de vocês, profissionais, mas logo depois do intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos. Hoje a gente está aqui falando, né, o nosso tema Outubro Rosa, para aí nos aliarmos a essa campanha sobre o câncer de mama, no sentido de redução da mortalidade. A campanha do câncer de mama, ela tem o grande objetivo de disseminar informações, disseminar e informar sobre locais de acesso para tratamento, para diagnóstico, para que a gente possa se cuidar e poder ficar bem, né? Mesmo quando a gente recebe esse diagnóstico que assusta todo mundo, né? Câncer. É um diagnóstico que ainda assusta muito, vocês já falaram sobre isso, mas esse negócio aí, a depressão, a tristeza, ela é um dos fatores comprovadamente causadores do câncer? Não tem nada, nenhum estudo que comprove que a pessoa ser deprimida ou que dizem que guarda rancor por dentro. Nada dessas histórias tem comprovadamente relação com câncer. Assim, o que eu vejo no dia a dia, assim, a pessoa que é mais positiva, ela enfrenta melhor o tratamento, ela tolera melhor o tratamento, você vê que tem menos efeito colateral à quimioterapia, enfim. Você vê que tolera muito melhor o tratamento do que uma pessoa um pouco mais pessimista, mas assim, em tese não existe nenhum estudo realmente que comprove que depressão, enfim, pode aumentar o risco de câncer, não tem nada que comprove. Talvez a pessoa mais positiva procure mais rápido o médico, algo nesse sentido, talvez faça um diagnóstico um pouco mais precoce, né? Uma pessoa que tem um apoio familiar ou que tem uma estrutura melhor, né, mais bem montada, consiga ter um acesso mais rápido e tenha mais força de encarar isso tudo de maneira melhor, mas efetivamente relacionar ao surgimento da doença a um estado psicológico, a gente não tem nenhum estudo que comprove essa relação. E eu concordo com vocês mais uma vez de entender que uma pessoa que ela olha a vida de uma forma positiva, né? Que ela toma a vida, né? Toma as rédeas das decisões, de fazer acontecer, que ela é proativa no sentido daquilo que, né? Da tomada de decisão em relação à sua vida, com certeza ela vai ter mais sucesso, vai ter mais saúde, vai conseguir tocar as coisas com melhores resultados, né, Joyce? Com certeza. Quando eu estava tentando trabalhar na minha cabeça como isso iria acontecer, eu pensava muito nisso, que eu não tinha escolha quanto a ter o câncer. Eu tive e eu teria que encarar, mas estava nas minhas mãos como eu passaria por isso. Show. Eu lembro que um dos médicos uma vez falou para mim, olha, você vai passar um ano da sua vida voltado para isso. E eu defini na minha mente que esse um ano não ia ser um ano perdido. Não podia ser um ano perdido para um câncer. Não, eu era super ativa antes, fazia atividade física. Então, eu tentei fazer desse um ano, com as limitações que eu tive por conta do tratamento, ser o melhor possível. Eu recebi muita visita em casa, foram muitos cafés com as amigas, muito bolinho. E já que eu estava com mais tempo disponível, era aproveitar melhor. Aproveitar melhor. Hoje eu sempre digo que eu não perco nunca a oportunidade de um cafezinho com uma amiga. Está saindo do trabalho, vamos conversar, vamos embora. Aquela vida corrida de antes, de que tem que cuidar da casa, que tem que trabalhar, tudo pode esperar.
tudo tem, né? Só que a gente tem que viver também. A gente né? precisa A gente tem viver, que né? aproveitar a vida e viver com qualidade. A gente não pode ficar querendo trabalhar, ganhar dinheiro, fazer tudo para um dia, quando eu estiver velhinha, Isso, aí viver. O que é isso? A vida é Celeste. aqui e agora. A gente né? espera muito para viver, a gente não pode. Verdade. E o momento presente é o que está aqui, é o que a gente precisa viver, né? É o que a gente precisa se cuidar também, a gente precisa se amar, se cuidar. E esse cuidado e esse amor passa pelo cuidado com a mama. Por quê? Porque é uma vulnerabilidade, né? A gente está vendo aí que é uma vulnerabilidade e que, na verdade, é fácil, relativamente fácil da gente tratar. Como é que você, a Bruna que já deu uma palhinha para a gente, mas como é que você descobriu a questão do câncer? Na verdade, eu e meu marido, nós encontramos um carocinho. A princípio, eu pensei que quando o ciclo viesse, desapareceria, né? Só que passou um mês e o carocinho estava lá ainda. Eu estava tentando ignorar, fingir que ele não estava ali, mas o meu marido veio, botou o dedinho lá certinho onde estava o carocinho. Ele está aqui ainda. Vamos marcar o médico? Vamos. Ele pegou, marcou para mim, e já para não ter para onde correr. Mas quando vem o diagnóstico mesmo do câncer, é muito louco, Celeste. É uma coisa... E a gente não tem nada para animar. Eu acho que hoje eu estou muito disposta a fazer esse tipo de programa para mostrar que existem resultados ótimos. Eu fiquei muito assustada com tudo que eu vi a respeito de câncer de mama na internet, que só resultado de mastectomia. É uma coisa muito, muito assustadora, e eu consigo entender, e eu senti também vontade de não fazer, de deixar para lá, porque é muito difícil. E eu vou querer te contar em outro momento o que me ajudou muito. Perfeito, perfeito. Você disse duas coisas espetaculares e que tudo que você disse é espetacular, né? Essa coisa da vitória, de vencer e tal, mas que eu queria chamar a atenção de você, marido, sabe? De você, companheiro. Como você pode fazer diferença num momento desse, ajudando no diagnóstico, porque você que gosta de fazer um carinho na mama da sua amada, faça esse carinho, faça também na busca de descobrir se existe algum nódulo, alguma questão. E aí, quem sabe, né? E além de descobrir, outra coisa, empurra, né? Dá coragem, vai lá, vamos lá, vamos juntos. Isso é fundamental, né? Não? Com certeza. Papel da família, papel dos amigos. Apoio da família, acho que é importantíssimo, né? Muito, muito. É essencial, é necessário. A paciente sozinha, ela não consegue dar conta de todo o processo. São muitas questões. É a doença, é a reconstrução, é a quimioterapia. Algumas pacientes têm que fazer radioterapia. São muitas nuances que realmente a paciente precisa de um suporte. Até quando a paciente vai ser submetida à cirurgia, em geral, eu chamo a família, eu falo assim, eu preciso de mais gente, só ela aqui não vai dar conta. Tem gente aqui para ajudar, porque ela vai precisar. E é fundamental. A família é a base, é o alicerce. Quais são os processos de diagnóstico do câncer de mama, né? A gente fala muito no autoexame, mas o autoexame, você falou, ele não é... Porque o que acontece? Você só consegue palpar um nódulo se ele está em torno de 1 centímetro ou mais. Então, já é um nódulo que a gente considera grande. A gente estimula o autoexame porque é uma maneira simples da mulher, quando está em casa ou está com o marido, dela se tocar e, eventualmente, se ela encontrar alguma coisa fora da faixa etária, que é o caso da Joyce, ela está procurando o sistema de saúde o mais rápido possível. Mas a maneira de você fazer uma detecção precoce de lesões extremamente pequenas, que não são palpáveis, que não são visíveis, é a mamografia. E aí, com a mamografia, é o exame que a gente consegue fazer uma detecção de nódulos que nem palpáveis são. A mamografia ela é orientada a ser feita a partir dos 50 anos em pacientes que não têm história familiar. Então, assim, alguns casos eles acabam escapando ao sistema
pela orientação ser a partir de uma determinada idade. Algumas pacientes desenvolvem, apesar de não ter história familiar e não ter a idade, desenvolvem antes. Você descobriu com que idade? 34. 34 anos, completamente fora do padrão, né? Isso que você estava dizendo, completamente Tudo fora do padrão. E você tem história familiar? Não tenho história familiar. Uau. Tenho uma alimentação adequada, sempre fui praticante de atividade física, nunca fui obesa, completamente fora de tudo. E a minha mamografia deu negativo. Caramba. Nós encontramos na ultrassonografia. O paciente jovem, a mama é muito densa, então nesses casos o ultrassom ele é melhor do que a mamografia. Eu acho que é importante que quem tem história familiar ou a paciente que está em casa conversar com o mastologista ou ginecologista dela para definir qual o melhor momento de iniciar a mamografia. Assim, a OMS coloca 50 anos, a Sociedade de Mastologia coloca 40, então assim, eu acho que é importante conversar com o médico para definir. É importante lembrar também que agora é lei, o SUS tem que dar a mamografia para os pacientes, né? O acesso à mamografia. E discutir com o médico os riscos, enfim, se a indicação é de ultrassom, mamografia, os pacientes com alto fator de risco, às vezes tem até que fazer ressonância, então acho que é importante conversar com o acompanhamento médico regular e conversar com o ginecologista, o mastologista. Vamos falar um pouquinho dessa questão da história familiar, porque como é que são essas relações, né? De repente, se a mãe teve câncer de mama, como é que são as probabilidades? Porque eu já ouvi algumas questões, não necessariamente a filha, a irmã. Como é que é isso? Como é que é essa relação? Você precisa ter um parente, em geral, de primeiro grau, mãe, irmã, que teve câncer de mama antes dos 50 anos. Isso aumenta em muito o risco de você desenvolver câncer de mama. Parente de primeiro grau que tenha tido câncer de mama antes dos 50 anos. E aí você também tem a possibilidade de fazer a pesquisa genética, né, do BRCA 1 e 2, que aumentam também muito a probabilidade de você ter câncer de mama. Nesses casos, existe até o caso que ficou famoso da Angelina Jolie, que algumas mulheres, de fato, nessas situações, a probabilidade da mulher desenvolver câncer de mama é em torno de 80% a 90%. Então, algumas mulheres optam por fazer a mastectomia profilática, aspas, porque a chance dela desenvolver câncer é tão alta que ela opta de fazer a cirurgia de retirar toda a glândula mamária antes de desenvolver o câncer. Casos raros é que ninguém precisa sair por aí pensando em já exatamente, tirar isso é importante. os seios para prevenção, São porque casos foi um caso específico de uma pessoa de destaque, mas não é exatamente por aí. No caso da Joyce, por exemplo, filhas da Joyce têm uma probabilidade alta de ter câncer de mama. É essa a relação? Na verdade, o fator de risco de ter um parente aumenta um pouco, mas é diferente de ter a mutação que aumenta muito. Então, assim, o importante é que as filhas acompanhem com o ginecologista, talvez comecem a fazer a mamografia mais cedo, o acompanhamento mais cedo. Normalmente, quando você tem uma história familiar muito importante, filha, mãe, irmã, homem com câncer de mama, que é importante lembrar que o homem também tem câncer de mama, esses casos que tem uma história rica na família, é importante a pessoa que tem o diagnóstico de câncer fazer o teste da mutação. Normalmente a gente não faz no filho, a gente faz no paciente que tem o diagnóstico. Se ela tiver a mutação, aí sim discute. Não é uma coisa fácil, porque discutir sobre mutações você tem que ter um geneticista, tem que ter um psicólogo, porque você dá uma notícia dessa para um familiar é complicado. Então, assim, é um tratamento que é muito multidisciplinar, então é importante ter esse acompanhamento com uma equipe de médicos especializados nisso. Tem uma pergunta que sempre se faz, e óbvio que eu vou também fazê-la, né? Mas que é assim, quais são os sintomas do câncer de mama? Né? Quais são os sintomas? Eu acho que vocês vão me dizer assim, olha, quando estiver sentindo isso aí, já complicou, mas tá aí, a pergunta está feita. Sintoma, na verdade, você pode perceber uma descarga no mamilo de uma secreção que você não vinha percebendo antes, pode ser uma secreção que tem sangue, mas às vezes qualquer secreção fora de um período de lactação
é uma coisa diferente. É bom procurar um mastologista. Uma feridinha, um carocinho, um machucadinho na mama que você não tinha antes, ou a mudança da textura do mamilo. Às vezes a gente fala que fica parecendo casca de laranja, né? Fica um pouco mais grosseiro. Mas não existe um sintoma específico. São pequenas alterações, um afundamento numa determinada região da mama que você percebe que não existia antes, uma pequena mudança de coloração. São detalhes que a mulher precisa se conhecer. Acho que isso é importante, a mulher se olhar no espelho, ela se conhecer, para ela perceber uma pequena alteração que pode ali dar algum tipo de pista. É isso aí. E para se conhecer é bom se olhar sempre, né? Se olhar sempre, porque se não se olhar sempre não vai perceber que mudou alguma coisa, né? E a gente está se olhando, está olhando o outro, né? Está olhando o esposo, a esposa. É um fator de avaliação, de acompanhamento. Outro dia vi no Facebook um postzinho, tinha um dálmata, e alguma coisa que dizia assim, né? Se você ama, você olha as pintas, você acompanha as pintas de quem você ama. Então é isso aí, ó, acompanha as pintas de quem você ama, acompanha, né? Os nódulos, acompanha tudo isso e os seus próprios, porque isso pode fazer absolutamente toda a diferença nesse processo, né, gente? Eu já preciso ir para o intervalo de novo. Vou para o intervalo e a gente volta já já. Queria falar um pouquinho dessa questão agora também do tratamento, né, da quimioterapia, da questão da cirurgia, né, de mama, de reconstrução da mama, tão importante para as mulheres, né? Tão importante. Mas vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Falando aqui sobre o Outubro Rosa. Você sabe o que é o Outubro Rosa? Aposto que sim. Mas eu queria saber se você já tem feito alguma coisa em relação a você, com todo o conceito do que se fala no Outubro Rosa. Você tem se cuidado, você tem avaliado as suas mamas, procurado fazer mamografia, você tem consciência dos impactos ruins aí do câncer de mama? Isso para você, para suas filhas, para suas amigas, porque a gente pode provocar também, né? Estou aqui provocando você. É isso mesmo, provocando você, para que você se cuide e que você possa evitar o câncer de mama, o mais comum entre as mulheres, e que a cada ano ele é responsável por 25% dos novos casos de câncer aqui no país. E só para esse ano de 2016, né? Se você quer um número, se não é suficiente, você quer um número, 57 mil, quase 57 mil novos casos previstos para esse ano. Será que você pode estar entre esses casos novos? Avalia, se cuida, porque você não precisa ter medo. Se você tiver, você precisa se cuidar, não é isso? Precisa se cuidar. Correr e tomar providências, né? Quais são esses tratamentos, esse movimento inicial? Quando você soube que você estava com nódulo, o que você fez? Eu corri para o mastologista e imediatamente ele já foi bem incisivo de que seria necessário fazer a mastectomia. Assim, no primeiro dia. É um impacto uma forte. Pancada atrás da outra, né? Fortíssimo. Celeste, eu acho que eu só não pirei de vez porque surgiu a doutora Bruna na minha vida, que eu operei muito rápido. Entre o diagnóstico e a minha cirurgia, foi 1 mês e uns quebradinhos. Foi só o período de fazer os exames que precisavam para a cirurgia. Foi tudo muito rápido. Então, eu estava muito assustada, eu estava com muito medo dessa ideia de fazer mastectomia, perder a mama completamente. E 1 semana antes da mastectomia, eu, aos prantos no hospital, com medo, vem a doutora Bruna e ela falou para mim, com muito jeitinho, com muita sensibilidade, ela falou: Joyce, não se preocupa, se trata, fica boa. Ela depois, eu conserto tudo. Ela, o que precisar fazer para você se sentir bonita de novo, eu vou fazer, confia em mim. E
Ela cumpriu a promessa? Cumpriu. E foi graças a ela que eu segurava a minha onda todas as vezes que eu achava que não ia aguentar. Eu pensava nisso. E o meu marido também repetia. Ele lembra que a doutora Bruna falou com você. Não fica triste agora, tá passando. Daqui a pouco a doutora Bruna vai te consertar. E ela fez. Importância, né, de ter uma pessoa bacana, um marido compreensivo perto para ajudar nesse processo todo, né? Bruna, a gente estava falando nisso, né? Essa questão do câncer de mama. A Joyce, ela de fato foi assim, rolo compressor, né? Porque além de saber que estava com câncer de mama, de repente sabendo que tem que retirar a mama, né? Fazer a mastectomia. E logo essa coisa de retirada do seio, que é uma coisa tão importante para a mulher, é uma simbologia de feminilidade, de maternidade, de tudo, e parece que o mundo vem abaixo. Como é que você trata isso? O que você tem para dizer para as nossas Eu me vejo muito nela, Celeste, muito. Na Joyce eu me vi demais, porque a gente tem uma idade muito parecida, né? E ela realmente... Eu trabalhar com câncer de mama, sendo mulher e me vendo... Podia ser eu no lugar dela, entende? Então eu me vejo realmente no lugar delas, muitas vezes, de todas elas. Nem sempre a gente precisa fazer a mastectomia total. Eventualmente a gente consegue tirar só um pedaço da mama e complementar com a químio, com a rádio. Eu deixo essa decisão muito para o mastologista, né? Confio muito nele. E aí ele toma a decisão. E o que eu costumo falar para elas é assim, olha... Se trata, esquece agora, depois a gente resolve. Fica tranquila, se trata e depois a gente resolve. É isso que eu tento passar para elas, né? Confiança de que é possível, de que existem várias estratégias para a reconstrução de mama, que a gente consegue um resultado muito bom. Quanto antes elas se tratarem, melhor a gente consegue trazer o resultado para o próximo do normal, para que elas, de novo, retomem a feminilidade, a sexualidade. Não é só colocar um volume ali, uma coisa mais ou menos, não é esse o conceito que a gente quer passar. E eu tento dar para elas isso, confiança de que a gente vai conseguir reconstruir elas por inteiro, não só a mama, sabe? Não só vestir uma roupa. Porque de fato é isso, né? Você tocou numa coisa bacana aí agora. É uma reconstrução não só da mama, mas da autoestima, né? De tantas outras coisas, né? É devolver aí um bem-estar que, se a gente não tiver cuidado, ele vai arrastar para o resto da vida, né? Para o resto da vida. E assim, a reconstrução de mama, eu acho que é importante isso, sabe? Quanto antes o diagnóstico for feito, mais fácil é o nosso trabalho. Então, mais fácil a gente consegue reconstruir, melhor é o resultado. O resultado da Joyce é fantástico, assim. Ela fez umas fotos agora, depois ela vai te mostrar, assim, ela tá linda, ela tá linda. Ela brinca que ela tá mais bonita do que ela estava antes. É impressionante, porque num tempo de tantas cirurgias de reconstrução, né? Se coloca silicone nas pernas, no bumbum, no braço, não sei o quê, barará, papapá. Nos seios, então, acho que, né? Mas quando a gente fala que agora tem que reconstruir por essa questão, é diferente, peso, né? É porque é muita coisa uma atrás da outra. Eu acho que tem a químio, aí cansa, aí tem a cirurgia, biópsia. Eu acho que é tanto procedimento, né, que... Tem paciente que chega na hora da reconstrução, fica com preguiça, acho que os pacientes mais idosas, então, eu não sei se você vê muito disso, e eu vejo paciente, não, doutora, cansei já, não quer, então assim, paciente mais idoso a gente vê isso, paciente jovem não, acho que tem que reconstruir porque é uma coisa que... vontade, né? Que faz muita diferença, então assim, eu não sei pra Joyce, o que te incomodou mais, o cabelo ou a mama? Nem É uma sei pergunta te dizer, difícil, né? Porque o processo da químio foi muito difícil. A maioria das né? pacientes me reclamam mais da queda de cabelo do que a própria mama, porque quando tem a cirurgiã que acompanha, elas ficam mais
mais seguras, sabem que tem como esconder e sabem que aquilo vai reconstruir depois. Acho que o cabelo é uma coisa que fica muito evidente para as outras pessoas e é uma coisa que incomoda muito. Eu não sei, assim, cada um me fala, cada paciente me... Eu acho que a eu converso do muito cabelo com elas. É porque a gente... Eu, né? Mas eu acho que é porque a gente não consegue esconder do mundo que você está doente. Porque com outras doenças você passa por um grupo de pessoas e você não quer falar daquilo. E se ninguém souber exatamente, vai continuar sem saber. Agora, você fazendo a quimioterapia, perdendo os cabelos, você não tem como negar que você tem câncer. Fica na tua cara. E a minha próxima pergunta ia para esse campo mesmo, né? O seu papel nesse processo todo, né, do câncer de mama como oncologista, porque o grande medo é também a bendita quimioterapia, né, radioterapia, que tem que ser feita, um processo. Às vezes as pessoas até desconhecem o volume dos impactos, mas é um momento é algo de muita atenção. Todos os casos precisam da quimioterapia? Não, nem todo caso precisa de quimioterapia. Por isso está aí a importância do diagnóstico precoce. Dependendo do tamanho do tumor e de outras características do tumor, a paciente não necessita fazer quimioterapia. Isso, realmente, quando opera, o oncologista vai ver a patologia e avaliar se aquela paciente tem um risco maior de recidiva e, enfim, tem indicação ou não de quimioterapia. Tem quimioterapia, tem uma droga nova, algumas drogas alvos que são importantes, que atuam direto na mutação do tumor, que não é quimioterapia, e tem hormonioterapia. Então, existem vários tratamentos. Nem toda paciente precisa fazer hormonioterapia, nem toda paciente precisa fazer quimioterapia. Vai depender das características do tumor, que tem que ser discutido com o oncologista dela. A quimioterapia, em quimioterapia geral, não é toda quimioterapia que dá queda de cabelo. Mas as principais 2 quimioterapias que a gente faz para paciente com câncer de mama, que a resposta é muito boa, que a gente usa ou antes da cirurgia ou depois da cirurgia, elas dão alopécia, que a gente chama que é a queda de cabelo. Se você pensar em outros tumores, por exemplo, intestino, porque sempre vem, doutora, o paciente teve um câncer de intestino, não caiu o cabelo. Mas assim, as pessoas não entendem que são doenças completamente diferentes. É que nem pressão alta e infarto, não são a mesma doença. Então, assim, cada um tem uma doença completamente diferente. Então, para a mama, infelizmente, a quimioterapia realmente dá queda de cabelo, né? Na maioria sempre. Enfim, e o que é importante a gente conversar com a paciente. Eu acho que é importante a paciente perguntar para o médico, tirar todas essas dúvidas, não sair com dúvida do consultório, perguntar, vai cair, quanto tempo vai cair, volta a crescer da quimioterapia, o cabelo volta a crescer normalmente após o término. Então, assim, é importante conversar com o médico, é importante saber que aquilo é um momento que vai passar, que é para a paciente aumentar a chance dela ficar curada da quimioterapia, conversar com o oncologista para ver a importância do tratamento dela, que eu acho que é mais fácil você aceitar e levar adiante um tratamento que você entende a importância dele, enfim. Acho que Joyce deixou um recado aqui fantástico hoje, né? Com relação a essa questão. No momento que ela identifica o câncer, né? Ela diz assim, eu estou com câncer, mas ele não vai me vencer. Né? Eu vou vencer. Esse ano, tá bom, é um ano em que nós vamos estar aqui acompanhando, lidando um com o outro, mas a vitória vai ser minha, porque eu vou tratar, e isso passa pelo psicológico, isso passa pelo físico, isso passa, né, por uma série de questões. Eu acho que a principal questão na hora que você já identificou, dizer, eu vou vencer, eu vou cuidar, eu vou enfrentar, vou perder o cabelo, mas eu vou reconquistar o meu cabelo, né? E não pode ter medo, porque você precisa fazer. É isso. O câncer está aí. Faço o que com isso agora? Vou eliminá-lo. Vou cuidar dele. Porque cura, não cura? Cura. Tem cura. Tem cura. Quanto antes o diagnóstico, mais rápido e mais fácil ainda é a cura. E esse é o segredo. Quanto antes o diagnóstico, quanto mais cedo o tratamento é mais suave, né? As medidas são menos, talvez, invasivas, tal, né? Talvez não precise fazer a mastectomia. Não precisa fazer a químio. Não precisa fazer a químio, então,
é alguma coisa que efetivamente depende de nós. Eu não posso deixar de falar isso aqui. Quais são os lugares onde buscar esse apoio, onde buscar, por exemplo, as informações, o tratamento? Nosso Sistema Único de Saúde, ele já oferece tudo isso? É lei, é obrigação. Diagnóstico, tratamento e reconstrução. Tudo da Joyce foi feito no Sistema Único de Saúde. Foi muito difícil? Você precisou pistolão para poder conseguir ser atendida? Foi muito rápido, Celeste. Foi tudo... eu falo que parece que tudo foi escolhido para mim. Quando eu precisava ir no médico, que no Sistema Único de Saúde é aleatório, né? A escolha do profissional para você. Mas parece que o meu não foi. Eu chegava, era o excelente profissional que estava ali e já dominava a situação. Então, assim, não tive dificuldade nenhuma, não. Eu fui para o Hospital dos Servidores e, de imediato, eu tive o atendimento completo. Eu fiz tudo por lá, inclusive a quimioterapia. Bacana. E hoje você está quase no fim desse tratamento? Na verdade, o tratamento ainda vai durar um pouquinho, que são 5 anos fazendo hormonioterapia, mas as cirurgias já acabaram, né? A quimioterapia já acabou, então o pior já passou. Agora é só a medicação e torcer, esperar. Cuidar desses 5 anos. 5 anos passam muito rápido. Eu estava na maquiagem hoje para vir para cá e a Selminha estava falando assim, caramba, já é outubro, já está no fim do ano, já é Natal. Ontem a gente estava aqui, né, cantando no Natal abril, passado. Eu estava careca. Pois é, então o ano passa rápido. 5 anos passam rápido e a gente vai lidando com isso e cuidando. Não pode deixar a peteca cair, não pode facilitar com o tratamento, não é isso? Cabeça para cima. Cabeça para cima, é isso mesmo, cabeça para cima. Eu já vou para o nosso último intervalo e a gente volta já para comentários finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos, a gente aqui hoje falando com você sobre o câncer de mama, chamando sua atenção para esse tipo de câncer que tem aí, é o principal, que mais comum entre as mulheres e que 1/4 dos cânceres que acontecem a cada ano, dos novos cânceres, né, tipos de câncer, são câncer de mama. A gente tem que cuidar desse negócio, não é mesmo, meninas? Olha, muitíssimo obrigada pelas informações, por vocês estarem aqui falando sobre essas questões. Sua mensagem final. Queria agradecer imensamente estar aqui com vocês e lembrar, então não deixem de ter o acompanhamento médico, é uma doença altamente curável, que se tiver o diagnóstico precoce vai dar tudo certo. E se o diagnóstico vier um pouquinho depois, também vai dar tudo certo, né? Porque tem muita, assim, câncer de mama tem evoluído muito, muitas drogas novas. Vai se tornar uma doença crônica, que tem pressão alta, diabetes. A pessoa tem para a vida toda. Então, não tenha medo, não tenha né? medo da doença. Não tenha medo da doença, que nem a Joyce. O que eu posso falar para quem está assistindo é: se der medo, vai com medo. Encara, porque nós temos profissionais no Sistema Único de Saúde maravilhosos para lidar com isso. Eu tive todo o amparo no Hospital de Servidores do Estado, então acredito que não vai ser diferente com outras pessoas. É isso aí. É aquela história, né? A gente tem que fazer, vai cuidando toda a vida para não ter nada. Agora, teve a notícia? Tem o câncer você já tem. Você pode deixar ele te destruir ou você pode destruí-lo, né? Isso aí. E aí a recomendação é a opção da Joyce, destruir o câncer, né, doutora? Verdade. Obrigada, Celeste, pela oportunidade. Acho que elas disseram tudo, né? Busque o diagnóstico, encare o tratamento e depois a gente reconstrói. É isso aí, é isso aí. Reconstrói a sua mama, a sua vida, a sua motivação para a vida, porque o mais importante é isso, que a gente possa ter uma vida com qualidade. Mais uma vez, obrigada a vocês que estão aí em casa também com a gente. E olha, vou deixar vocês com Rafael Veras, que vai cantar boa música no Cabeça para Cima de hoje. Viu, Rafael? Muitíssimo obrigada. Você está aqui com a gente agora, com a gente aqui.
Está cuidando do câncer de mama das suas... Você é casado? Ainda não. Ainda não, mas da namorada, Sim. da esposa, da irmã, da mãe, tem que ajudar. É um assunto muito sério. É muito sério. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Canta pra gente. Prazer todo meu. Tá Vamos bom? louvando o Senhor. Tá. Deus do Senhor. Posso me conformar com o mundo em que vivo. Meu controle é Cristo. Eu sou de Deus. Querem me fazer calar com promessas mentiras, afogar minha fé na sujeira do engano. Eu não posso temer. Tenho que acreditar na identidade que Deus me deu. Buscar mais do Espírito, conhecer o Pai, abrir os meus olhos, enxergar além do que me parece bem, viver mais de Deus, mais de Deus. Eu quero ver o sobrenatural, tomar os planos de Deus pra mim, fazer a sua vontade, viver com Deus de verdade. Eu quero ver o sobrenatural, saber o tempo de Deus pra mim. Eu quero mais do seu amor. Eu quero muito mais de ti, Senhor. Eu não posso temer, tenho que acreditar na identidade que Deus me deu. Buscar mais do Espírito, conhecer o Pai, abrir os meus olhos, enxergar além do que me parece bem, viver mais de Deus, mais de Deus. Eu quero ver o sobrenatural, tomar os planos de Deus pra mim, fazer a sua vontade, viver com Deus de verdade. Eu quero ver o sobrenatural, saber o tempo de Deus pra mim. Eu quero mais do seu amor. Eu quero muito mais de ti, Senhor. A tua integridade, a graça, a unção, o poder, a verdade, a purificação, a glória que destrói as muralhas, que deixa o inimigo no chão, me faz campeão. Eu quero muito mais, Senhor. Eu quero ver o sobrenatural, tomar os planos de Deus pra mim, fazer a sua vontade.